Deus. Meus irmãos, tomem um assento de vocês. Eu quero convidá-los a abrirem a Bíblia Sagrada. Em Romanos capítulo de número 12, versos de número 2. Deus me deu uma palavra, já vai fazer alguns dias, para a gente poder liberar aqui para a igreja nesse ano que se finda, dentro de uma transição para o ano que se inicia. E Deus me deu uma palavra, mandei hoje na nossa lista de transmissão. Se você não me bloqueou ou me arquivou, você vai receber essa mensagem. Aleluia, Jesus. Romanos capítulo 12, versos de número 2. Aleluia. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Está escrito: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero convidá-lo a curvar sua cabeça. Eu quero orar. Pai, no nome de Jesus, eu sei do poder da palavra, eu sei do que o Senhor colocou do meu coração, eu sei o momento que eu preparei, eu sei o tempo que eu gastei para fazer essa mensagem, os caminhos que eu trilhei, os livros que eu li, os textos, ó Pai amado, que nós procuramos selecionar. Mas isso, Senhor, será em vão, ó Deus eterno, se o Senhor não usar a minha vida. Eu tenho ciência de quando estou dentro do meu escritório, o Espírito que habita em mim me conduz a pastos verdejantes e me guia a águas tranquilas, Senhor da glória, para preparar um bom alimento, Senhor Deus. Eu tenho certeza e plena convicção disso, ó Pai. Mas quando nós estamos aqui, Senhor, que não seja eu, ó Pai amado, que o Senhor possa colocar vida dentro desse sermão, dentro dessa mensagem, uma mensagem pastoral, Senhor, com um objetivo e com um propósito de conduzir esta comunidade, Senhor, a elevar a sua capacidade de pensar, a elevar a sua capacidade de crer, para que bênçãos possam ser liberadas e dispensadas. Senhor, a palavra, minha oração feita nessa noite, dia 31 de dezembro de 2025, é a palavra que eu libero para a igreja e oro em o nome de Jesus. E a igreja diz: meus irmãos, quem pode aplaudir a Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Hoje eu quero conversar com vocês sobre os perigos de viver uma mente limitada. Eu não sei se você conhece ou convive com alguém, ou quem sabe você tenha, no decorrer desta mensagem, algumas dessas características de ter uma mente limitada. E eu vou apresentar para vocês algumas razões de como que é perigoso e o que causa você ter uma mente literalmente limitada. Quando eu faço uma pesquisa rápida, não é para passar não, filho, passa não. Quando aleluia, eu fiz uma pesquisa rápida na internet, fatores psicológicos que causam limitação na mente. Não é a minha área de atuação, necessariamente, eu não sou psicólogo, sou um pastor, mas teria aqui inúmeras pessoas com muito mais capacidade do que eu para falar, explicar como que funciona a mente humana. Mas o interessante é que eu quero apresentar aqui alguns fatores psicológicos que podem causar limitação na mente da pessoa. Primeira, crença limitante. Diga comigo, crenças limitantes. Que segundo a definição são ideias internalizadas como verdades absolutas. Ou seja, quando você tem uma crença limitante, você tem aquelas frases, né? Eu não sou capaz, isso não é para mim, sempre foi assim. E qual é o efeito? Bloqueia decisões, crescimento e fé. Outro ponto importante de fatores psicológicos que causam limitação na mente é o medo. O medo, fracasso, rejeição, mudança. O medo ativa mecanismos de autoproteção. Medo de errar, medo de desapontar, medo do novo. Paralisa a ação e reduz a visão de futuro. Outro fator também importante que podemos destacar aqui nessa noite, que fatores psicológicos que causam limitação na mente, são experiências traumáticas. Diga comigo, experiências traumáticas. Traumas emocionais, abandono, abuso, perdas, humilhações, que criam associações negativas, reforçam padrões de defesa,
Quando as pessoas observam como que o inimigo procura atrapalhar a infância das pessoas, como traumas que outrora tiveram no passado procuram afetar, aleluia, o nosso presente, comprometendo o nosso futuro. E a mente passa a evitar riscos e novidades. Então essa pessoa fica sempre com aquela capacidade, com aquela mente limitada, né? Impedindo a sua capacidade, vitalidade de pensar e de progredir. Outro fator também psicológico que causa uma mente limitante, diga comigo, baixa autoestima. Não se percebe como valiosa ou capaz. Então você observa a pessoa e fala assim, é uma pessoa com potencial, você tem capacidade para ir longe, mas essa pessoa que tem uma autodepreciação constante, autossabotagem e conformismo. Outro ponto importante, aprendizagem por ambiente negativo. Família, cultura, liderança opressora. Então se você está num ambiente de críticas excessivas, falta de encorajamento, controle rígido, efeito, normaliza limites que não são reais. Você está dentro de uma casa, literalmente, que com críticas excessivas. Isso começa, irmão, a causar em nós. E eu quero trabalhar com vocês aqui os perigos de viver com uma mente limitada. E eu encerro aqui o último, a dependência emocional, quando a identidade depende da aprovação do outro. Que tem gente que para fazer parte de um grupo, ele quebra princípios, porque a pressão social de se pertencer àquele grupo automaticamente, uma dependência emocional, quando a identidade depende da aprovação das pessoas. E eu encerro com um texto da palavra de Deus nessa introdução, Provérbios 23, verso 7. Como imagina a sua alma, assim ele é. Aquilo que você crê caminhando, mas quando nós observamos como liderança a vida da comunidade num todo, a gente observa gente com potencial, mas tem uma mente muito limitada, e é de se viver com essa mente limitada. Tem uma frase de efeito que diz assim, ó, uma mente limitada não nasce do nada, ela é construída por medos, crenças e experiências mal resolvidas. E aí a gente faz aquela grande pergunta, né? Será que é perigoso viver com uma mente limitada? Diga comigo, será que é perigoso viver com uma mente limitada? Irmão, você já conversou com alguém teimoso? Aí você pode falar assim, Pastor Renato, eu já conversei com o senhor, mas a minha teimosia, eu olho em alguns aspectos que eu posso falhar em alguns momentos da minha vida, mas teimosia, às vezes, que eu acabo defendendo, leva minha família para um novo patamar, me trouxe aonde eu estou hoje. O ruim é quando tem gente teimosa indo por fracasso, a vinda de indo de mal a pior. Então, às vezes tem gente teimosa, a maioria de gente que cresce na vida são teimosos mesmo. Mas são mesmo que às vezes vão acertar, são pessoas persistentes, perseverantes. Eu não estou falando de persistir no erro, sabendo que está dando errado, e continuar perseverando. Porque quando você tem uma mente de crescimento, conversa com alguém que tem uma mente pequena. Ela vai entender você como teimoso, quando na verdade a pessoa tem uma mente limitada, e ela não consegue ver aquilo que você está vendo. Então nesse sermão aqui temático, eu quero apresentar algumas razões do porquê é perigoso viver com uma mente limitada. E eu quero apresentar para você a primeira razão, por que é perigoso viver com uma mente limitada. Diga comigo, porque, estou muito fraco, fala, porque impede-nos de experimentar a totalidade das bênçãos divinas. Eu tenho um texto de Romanos, capítulo de número 12, irmãos, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável, perfeita vontade de Deus. Eu não sei se você conseguiu interpretar esse texto, porque nem todo mundo consegue interpretar. E quando a gente observa, a bênção de Deus, ela está condicionada a alguns comportamentos no texto. Dentre elas, eu não posso me conformar com o mundo, e eu tenho que literalmente ter uma mente o quê? Transformada. Diga comigo, uma mente transformada. Aí o texto diz, para que
eu experimento. Então tem gente querendo experimentar, mas está conformado e não recebeu a transformação. Sem transformação, sem mudar a capacidade de pensar. E essa capacidade só é possível quando Deus de fato gera uma mudança na sua vida. E o interessante é que esse verbo, conformar, descreve um ato externo de assumir uma forma que se espelha um modelo existente, longe de descrever uma transformação profunda interior. O termo enfatiza o alinhamento exterior como um padrão, seja esse padrão os costumes da era decadente ou a santidade de Deus, destacando uma escolha contínua, consciente em relação a uma conduta visível de alguém. O que você está querendo falar? Irmãos, quando você tem uma forma e você coloca um bolo, quando você tira aquele bolo, não tem uma forma? Sim ou não? Não vai sair tudo modelado? O ruim é quando quem está nos modelando é o mundo, ou seja, eu me torno um padrão, eu me conformo com aquele mundo. E quem se conforma com esse mundo não tem possibilidade de experimentar a perfeita, aleluia, a boa, a agradável, perfeita vontade de Deus. E quando você observa o verbo, diga comigo, transformai-vos. Que é transformar. A palavra no grego está dizendo metamorfose, que descreve uma mudança profunda e visível que procede de uma realidade interior, nunca de um mero disfarce externo. Olha que legal, olha que interessante. Essa palavra metamorfose no grego aparece 2 vezes na Bíblia. Quantas vezes? 2 vezes. E cada ocorrência no Novo Testamento está associado à glória. Ou seja, uma vez que gerou transformação, a transformação ela tem que ter glória, tem que ter mudança visível, que as pessoas conseguem ver. Mas não é uma mudança que eu coloquei uma roupa no dia 31 de dezembro. Não é uma mudança que você passou uma maquiagem, você colocou um terno, um tênis novo, um sapato novo, colocou um perfume, que tal, penteou o cabelo, fez um penteado diferente, foi no Jaça, glória, passou um nuguete para tampar aquele buraco, igual eu aqui no meu cabelo. Eu não estou falando dessa transformação visível. A transformação que eu estou falando é de uma transformação que aconteceu dentro da sua alma. É uma transformação que aconteceu na sua mente. E essa transformação na mente, aleluia, ela acaba influenciando do lado de fora. E o que acontece quando você tem essa mente limitada, meu amado irmão? Ela impede você de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe? Por que você já se conformou com essa vida? Por quê? Porque está com a mente limitada. Tem gente que já aceitou viver o que está vivendo, irmão. Deus com tanta coisa para nos dar. Eu não sei se você gosta de conversar com alguém com a mente pequena. Gente, dá paura. Porque a pessoa não consegue. Primeiro tópico apresentando para vocês aqui. O primeiro perigo de a gente se conformar, aleluia. O primeiro perigo de viver com uma mente limitada é porque ela nos impede de experimentar a totalidade das bênçãos divinas. Aí eu faço aquela pergunta para você. Sabe por que você não experimenta a totalidade das bênçãos? Por quê? Deus já fez tudo na sua vida? Ou você acha que você já recebeu tudo da parte de Deus? Eu vou provar para você que tem milagres que dependem da sua fé. Se você não crê, meu amado irmão, você não tem aquela capacidade de crença, você não vai conseguir. Evangelho de Mateus capítulo 13, 58. Coloca para mim, 13, 58. Evangelho de Mateus 13, 58. E não fazia ali muitas maravilhas por causa do quê? Então tem milagres que só vai acontecer nas nossas vidas se você acreditar. E isso se deu quando Jesus chegou numa sinagoga lá em Nazaré. Jesus chegando numa sinagoga de Nazaré, aonde ele nasceu em Belém, aonde ele literalmente cresceu, desenvolveu, foi ali naquela cidade. E o interessante é que quando viram ele pegando o livro de Isaías, fazendo a explanação do texto, o povo ficou maravilhado com aquela explanação e falou assim: não é este o filho de Maria? Não é ele o filho de José? Não é o seu... Nós não conhecemos irmãos dele? Não conhecemos suas irmãs?
Mas não pode ser ele, não. E aí disse Jesus, olha, um profeta não tem honra na sua própria pátria. As pessoas não honram aquelas pessoas que são, quem sabe, da mesma família. Aí ele nos dá duas histórias. Ele diz, olha, na época de Eliseu, na época de Elias, havia muitas viúvas em Israel. Mas Deus não mandou o profeta Elias a nenhuma dessas mulheres. Mandou em um outro lugar, em uma outra cidade, fora do contexto de Israel, lá em Sarepta, para poder ela receber a cura. Será que não tinha ninguém em Israel? Deus mandou do lado externo. Na época de Naamã, na época de Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Mas o único que recebeu a cura foi o Naamã, Ciro. Ou seja, gente de fora, que literalmente deveria ter uma mente limitada, está recebendo mais bênção do que aqueles que estão dentro da igreja, que poderiam receber. Meu amado irmão, você não entendeu? O Espírito do Senhor transformou a sua vida, mas ainda existe uma mente que te limita a você caminhar. E às vezes você vê gente que nem congrega, nem crente não serve a Deus, mas está progredindo, está crescendo, está acreditando que as coisas vão acontecer. Mas isso tem que mudar, porque Deus me deu uma palavra para liberar para a sua vida, que está na hora, meu amado irmão, de você romper, aleluia, e deixar o Espírito do Senhor transformar a sua capacidade de pensar. Como disse Paulo, mas todos nós com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Soltou até fogos, irmão. Bate palma para Jesus aí. Ainda, quando eu observo, eu quero falar sobre a segunda razão porque é perigoso viver com uma mente limitada. Eu estou falando que é perigoso você viver com uma mente limitada. Por quê? Qual é a segunda razão? Porque impede-nos de sabermos o quê? Olha o que diz o texto. Tendo iluminado os olhos do nosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua e quais as riquezas da glória da herança nos santos. Uma igreja recentemente plantada por Paulo estava firme em Cristo, dando frutos através da fé. Mas as orações de Paulo eram: Senhor, aleluia, que eles possam receber a renovação do entendimento, para saberem a razão da sua vocação. Irmão, quanto tempo você está na igreja? Hoje eu fui comprar carne com Vinícius, e eu falei: Vinícius, eu me batizei em 2006, Vinícius. Quando eu cheguei na igreja lá do São Luís, eu perguntei para um diácono. Falei: o que você é aqui? Ele falou: eu sou diácono. Falei: quanto tempo você tem? Ele falou: vai fazer, eu acho que era 10 ou 15 anos que ele servia a Deus. Eu disse para ele assim: ó, daqui 5 anos eu vou ser pastor. Eu liberei uma palavra para ele, porque quando eu estava no mundo, eu era mundano mesmo, bagunceiro. Mas no mundo eu recebi uma palavra de Deus, que Deus tinha um ministério pastoral comigo. Falou: Renato, você quer vir? Eu falei: não é tempo ainda, estou novo. Tinha cabelo na época, a envergadura era melhor, aleluia. Mas quando Deus me chamou, eu aceitei Jesus dentro de uma casa. No domingo eu fui para o culto de novo, aceitei Jesus na igreja. E o pastor falou: olha, amanhã, segunda-feira, às 19h30, na rua Afonso Pena, número 64, se não me falha a memória, ou é 96, 64, né? Vai ter um estudo bíblico. Eu aceitei Jesus no domingo, irmão, mas eu já tinha entendido o meu chamado, a minha vocação, desde o primeiro dia que eu entreguei minha vida para Jesus. Estava eu lá com uma Bíblia, já comprei uma Bíblia, fui comprar, não tinha Bíblia, comprei uma Bíblia, peguei um carro que era do meu pai, um Cadete, 2 portas, cheguei lá na igreja do Santa Emília, arrebatamento da igreja, pastor Eloílson Lima, era um evangelista. A partir dali, meu amado irmão, eu comecei, congregava no São Luís, mas ia ajudar o pastor Carlos lá no Santa Emília, que ele estava pastoreando o Santa Emília. E eu estava lá, que eu era músico, e eu comecei a me envolver com as coisas do Senhor. Desde quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu sei a razão da esperança e do meu chamado. Agora tem crente, está 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos dentro da igreja. Você pergunta para ele: qual é o seu chamado? Eu não sei, irmão. O Espírito do Senhor vai me revelar nesse ano, oh meu amado irmão. Mas isso daí é a possibilidade de uma crença limitada. Quando você tem uma crença limitada, você nem sabe para onde vai. Mas quando o Espírito do Senhor transforma
transforma a sua mente. Você sabe por que Deus te chamou e você não perde tempo em embaraços. Quantos que ainda não descobriram sua vocação? Mentes limitadas que impedem saber a razão da sua chamada. Quando você olha para a vida de Neemias, capítulo de número 2, ele está dentro do palácio, vivendo um dos melhores momentos de sua vida, mas ele sabia que tinha um povo que estava padecendo. E ele ficou triste, porque ele falou: como eu vou ficar alegre, rei, sabendo que o sepulcro de meus pais estão literalmente assolados. E o rei deu a ele autorização para ir lá reconstruir aquela cidade. Mas o rei falou para ele assim: eu quero saber o prazo que você vai fazer essa obra lá em Jerusalém, porque você tem um trabalho aqui no palácio. E ele falou: rei, ele deu um tempo determinado, suponhamos que seja aí 4 anos, eu não vou lembrar agora o tempo exato. O tempo exato ele voltou. É por isso que ele está em cima de uma muralha e alguém está tentando tirar ele do foco. Ele diz: eu não posso descer porque eu estou fazendo uma grande obra. Eu sei a esperança da minha vocação. Eu sei porque Deus me chamou. Levante a sua mão, querido irmão. Se você sabe porque Deus te chamou, você não perde tempo com fofoca. Você não gasta tempo perdendo a sua energia naquilo que não vai produzir efeito no seu ministério. Investe naquilo que Deus te chamou. Deus te chamou para ensinar. Se dedique na palavra de Deus. Deus te chamou para servir, sirva. Deus te chamou para profetizar, cresça na fé, mas caminhe para a sua vocação. Você observa que a mente limitada, aleluia, ela impede a gente crescer. E eu trabalho a terceira razão. O grande perigo. Por que é perigoso viver com uma mente limitada? Diga comigo: porque impede-nos de avançar por uma nova fase. Ô irmão, Paulo disse o seguinte em 1 Coríntios capítulo 13: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu andava como menino, mas quando eu cresci, eu deixei as coisas de menino, porque eu sou agora o quê? O que eu sou agora? Eu sou um homem. O ruim é quando você tem um homem que pensa como menino. Quando você tem uma mulher grande, uma marmanjona, pensando como uma menina. Irmão, imagine alguém casado, um homem casado, mas é menino. Imagine uma mulher casada, mas é menina. Pastor, eu não consigo crescer na minha vida sentimental. Como? Menina não cresce, nem menino cresce. Eu não consigo se dar bem no trabalho. Por quê? Porque é menino, menina. Aí eu não consigo galgar novas responsabilidades. Ninguém me faz mudar de cargo. Quem vai dar cargo grande para menino e para menina? Deus não dá. Uma das grandes questões que embaraça a mente de muita gente é um jovem de 38 anos está na frente de uma igreja, quando os pastores de outrora era tudo barbudos, cabelo branco, senhores de idade. Mas Paulo, escrevendo para Timóteo, fala assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis. Sabe o que ele está dizendo? Ninguém pode te desprezar porque você é jovem. Sabe por quê? Porque você é o exemplo dos fiéis. Mas por que alguns te desprezam? Porque você não é o exemplo dos fiéis. Quando você é exemplo dos fiéis, independente de você ser jovem, tem que respeitar a chamada de Deus sobre a tua vida. Aí você olha para o texto, olha o que diz Hebreus capítulo 5, versos 12. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos afeitos tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Irmão, diga comigo, era para ser mestre pelo tempo, mas ainda é menino. Olha o perigo de você viver com uma mente limitada. O que ela faz? Ela impede de você de avançar. Já era para você ser mestre pelo tempo, mas quando você pensa de forma tão pequena, você fica onde? Nesse processo de crescer, você não cresce. O patrão olha dentro da empresa e falou: você estava querendo dar um cargo de confiança maior, ia ganhar mais, ia ter melhor qualidade de vida. Mas é menino, é menina. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E o interessante é que o versículo de número 11, ele diz assim, ó: diz que eles fizeram negligentes para ouvir. Olha que interessante.
A mudança de ciclo, ela depende literalmente de você ouvir. Quando você tem, agora tem gente que é negligente para ouvir. Como? Às vezes tem gente que está no culto, mas não está no culto. Irmão, se você não acreditar na palavra que sai desse altar aqui, você está perdendo tempo congregando com a gente. Você tem que acreditar no seu líder veementemente. No dia que você não acreditar mais em mim, irmão, em nome de Jesus, procure um lugar que você vai confiar na sua liderança. Mas você não pode estar neste lugar, porque é daqui que bênçãos vão ser liberadas sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu casamento. É desse altar que vem bênção. E o Senhor nos julgue segundo a nossa sinceridade. Mas você tem que acreditar na sua liderança. Você tem que defender esses pastores aqui. Por quê? Porque é daqui que sai a bênção sobre a tua vida. Mas tem gente negligente. E às vezes é essa palavra que pode te mudar, mas a pessoa é negligente para ouvir. Aí entra ano, sai ano, não alcança nada. A vida é do mesmo jeito, sempre com a mesma conversa. Não, ano que vem vai e a coisa vai melhorar. E entra ano, sai ano, a vida não muda, no mesmo ciclo. Começa a caminhar, depois volta. É igual o Jacó, até consegue prosperar, mas o patrão dele mudou o salário dele 10 vezes. Ele estava até prosperando, começou aqui, o patrão vai e enrola ele. Ele volta no zero, começou a crescer, aí cai de novo. Por quê, irmão? Não entendeu ainda o processo. Mas quando a gente está apto para ouvir a voz do Senhor, a gente consegue passar o tempo, a gente vai conseguindo mudar, aleluia, os ciclos vão vindo e a gente vai crescendo e o nome do Senhor sendo glorificado. E eu coloquei ali uma imagem de uma borboleta, irmão. Todo mundo às vezes despreza uma lagarta, mas vai virar o quê? É a metamorfose. Quantos que já eram para estar em lugares de destaque, mas não estão? Mente limitada. Quantos que não conseguem avançar para novas fases da vida? Por quê? Mente limitada. Eu sempre digo, eu não posso falar que é de uma forma geral, mas a maioria de pessoas que gostam de se expor, principalmente o corpo, eles estão revelando uma carência emocional. Eu sempre tenho dito isso quando você vê homem de se expor demais, que amam like, curtidas. A maioria dessas nem casadas não são. Homens não são casados, não conseguem se viver bem dentro de um relacionamento. Por quê? Mente não consegue desenvolver. Tem 40 anos, mas tem mente do quê? Mente de criança. Quem vai casar com uma criança? Com uma menina de 14 anos, mimada, que acha que tudo é do seu jeito. Eu me encontrei uma história na Bíblia, Lucas capítulo de número 13. Eu quero liberar essa palavra para você aqui hoje. Diz no verso 7, 13 e 7, disse o vinhateiro: eis que 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho, corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Jesus está falando de uma figueira estéril. Ele fala de um vinhateiro que veio procurar fruto. Vai fazer 3 anos que eu venho procurar fruto e eu não consigo encontrar. Não consegue amadurecer, não consegue desenvolver. Chega uma hora que ele falou assim: está gastando, utilizando a terra inutilmente. Olha lá, por que está ocupando a terra inútil? Está recebendo os nutrientes do solo, está recebendo todos os nutrientes, mas não produz. O que eu vou fazer? Eu vou cortar, vou plantar outra que me dê fruto. Eis que o machado está posto à raiz da onde? A árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Mas eu quero te falar, levante a sua mão, vou liberar uma palavra para a vida de alguns aqui, porque nem todo mundo está apto para ouvir essa mensagem. Eu vou liberar para alguns. Pode colocar o versículo de número 8, para eles entenderem como a palavra de Deus é profética. Número 8, 13 e 8, ó. E respondendo ele, e disse: Senhor, deixa este ano 2026, até que eu escave e a esterque. Versos de número 9. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. O Senhor está falando com você que só vai te dar mais um ano. Diante do altar eu libero essa palavra para você. O Senhor vai dar o ano de 2026 para você. Se você não produzir, Ele vai te cortar, diz o Senhor dos exércitos. Recebe essa palavra. Porque o Senhor quer que a gente cresça, mas você está num ciclo passado.
Eu fui na Batista da Lagoinha com algumas pessoas. E eu achei interessante a palavra que o pastor liberou. Ele falou que Deus falou para ele: Elias, sai dessa cidade, Elias. Sai daqui porque Jezabel está querendo te matar. Vai para o ribeiro de Querite. E Elias foi para o ribeiro de Querite. Ele bebia do ribeiro e os corvos vinham e trazia pão e carne para Elias. Quem está lembrado dessa mensagem? Mas passado-se um tempo, o que aconteceu com o ribeiro? O que o ribeiro aconteceu? E o pastor fez uma pergunta: Deus errou em mandar para ele para o lugar que o ribeiro ia secar? Falou assim: Deus errou? Ele falou: não, Deus não falhou. É porque Deus trabalha com ciclo. Quando o ciclo termina, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me mover. Mas tem gente que quer ficar na etapa antiga, sendo que já travou, já secou, você já tentou e não está dando certo. Deus está falando para você: meu filho, o ciclo já acabou, é só você mudar. Ó, rompe. E é nesse romper, porque eu já ordenei alguém para te sustentar. Mas você está parado lá atrás, o ciclo já encerrou, o ribeiro já secou. Aquela era a fase, o Senhor tem uma nova fase para a sua vida, diz o Senhor dos Exércitos. É por isso que disse Paulo: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para que estão avante de mim. Aleluia, recebe essa palavra no nome de Jesus. Você observa o perigo de você viver com uma mente limitada. Mas eu apresento para você a quarta razão porque é perigoso viver com uma mente limitada. Diga comigo: porque ela nos torna uma pessoa pessimista. Você conhece alguém pessimista, irmão? Daqui a pouco eu vou dar característica aqui, você vai falar: ixi, meu Deus, conheço, pastor, sou eu, esse cara sou eu. Diga 31 de dezembro. Não adianta você vir, irmão, com um monte de plano, se a sua mente é limitada. Não vai sair do papel. Entra ano, sai ano. Porque tem gente que já acostumou, tem gente que acostumou a trabalhar e querer viver só na emergência. Tem gente que quer viver como? Prestação, tudo, pagar as contas tudo atrasada. Tem gente que quer viver assim, pagando conta atrasada. Tem gente que quer viver, andar com um carro, com documento atrasado. Tem gente que acostumou a andar e viver com nome sujo. É estilo de vida. Eu não estou falando de gente que tem um nome sujo, mas fala assim: eu quero limpar meu nome. Eu estou falando de gente que já aceitou viver com nome sujo. Tem gente aqui que com R$500 limpa nome, mas não limpou ainda. Mente limitada. Tem gente com R$1.000, R$2.000 poderia limpar o nome. Ah, pastor, é que o quê? Está comendo pizza todo final de semana? Foi viajar? Já comprou a viagem, está pagando na Airbnb? E não consegue limpar o nome? Que não quer. A mente é o quê? Mente é o quê? Não recebe totalidade se está com o nome sujo. Não recebe. Fica aqui, ó. Deus quer fazer aqui. Está aqui. Olha o que o texto diz: porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo. Por quê? Porque ele é mais forte do que nós. Perigo de você viver com uma mente limitada é porque ela torna você uma pessoa pessimista. Vocês sabem o nome dos 10 espias que tinham essa mente limitada aqui, esses pessimistas? Quem sabe o nome deles? Vamos ver o nome dos miseráveis? Abra lá 13 de Números. Hoje eu vou apresentar, porque ninguém lembra, ninguém sabe aqui. Alguém apresenta 2 nomes aí de pessoas que perseveraram? Como é o nome deles? Porque lista só tem literalmente, as pessoas só lembram daqueles que perseveram, não daqueles que recuam. Números, capítulo de número 13, quem encontrou, diga: eu encontrei, pastor. Eu vou mostrar o nome deles para vocês. 13 versos de número 4, o primeiro nome do abençoado, da tribo de Ruben, Samua. Olha ele lá, o Samua. Versos de número 5, o nome do outro, Safate, da tribo de Simeão. Ao outro, versos de número 6. Não, o 6 já é o Caleb.
Caleb fala assim: ô glória! Cadê o glória? Meu Deus do céu, está com a mente limitada ainda. Verso 7. Jegial. Olha o Jegial lá, ó. Número 8, diga comigo, Oséias. Esse aqui, Oséias, filho de Num, era o nome de Josué. O nome dele era Oséias. Depois mudou o nome dele para Josué. Porque aqui é salvação. Josué, o Senhor salva. Versos de número 9, da tribo de Benjamim. Olha o nome do abençoado, Palti. Alguém já ouviu alguém chamado Palti? Versos de número 10, da tribo de Zebulon, Gadiel. Versos de número 11, da tribo de José, Gadi, conhece? Versos 12, da tribo de Dan, Amiel. E o último abençoado aqui, ó. Não, tem mais. Da tribo de Azé, Setu. Setu é uma benção, né? Versos 14, da tribo de Naftali, Nabi. 15, da tribo de Gade, Geuel. Alguém já ouviu o nome desses camaradas? Diga comigo, 10 pessimistas. Só tinha 2 otimistas. Como que você consegue se sobressair num ambiente onde todo mundo só fala coisa ruim, só acredita no que não presta? Quem são eles? Diga comigo, tudo líder. Cabeça maioral, irmão, a Bíblia chama eles de cabeça. Que cabeça é essa? Diga comigo, mente limitada. 10 maiorais, todos cabeças, mas infelizmente todos eram pessimistas. Inflamaram a terra, desaminaram o povo, exceto Caleb e Josué. Quem é uma pessoa pessimista? É aquela que tende a enxergar a realidade e o futuro pelo lado negativo. Ou seja, o presente é negativo e o futuro? Misericórdia, mano. Esperando resultados ruins, mesmo quando há possibilidade positiva. Sabe aquela pessoa que não consegue ver nada de bom, irmão? Ô, Midianita, por favor, filho. 13:27 de Números. Eles sabiam que a terra era boa, os miseráveis. Olha o que eles disseram. Eles disseram, olha para mim. Josué falou assim para eles: Moisés, vai lá e espia a terra. Traga para mim. Eu quero saber notícia da terra, o tamanho do povo, se a terra é grossa, se tem árvore, onde eles moram, se tem gigante. Eu quero saber tudo. Até aí está tudo bem. E eles chegaram. 12. Aí os 10. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste. E o que é a terra? Irmão, isso aqui já é o ponto de partida para você se levantar desse deserto que você está vivendo e falar: gente, para onde nós estamos indo? Ô glória, verdadeiramente a terra é boa, mas tem gigante lá, tem muralha lá, não vai ser fácil, mas no nome do Senhor nós vamos receber vitória. Mas tem gente que quando vê a dificuldade, quando vê o problema, sabe que depois do problema a vitória vem. Mas a culpa é do Lula. A culpa é do Bolsonaro. Mas não dá não, pastor. Eu vou apresentar para você característica de uma pessoa pessimista. Espera o pior em vez de considerar boas possibilidades. Foca nos problemas do que nas soluções. Tem dificuldade em acreditar que algo dará novo. Costuma dizer frases como: não vai funcionar. Você conversou com alguém assim? Ou estou querendo fazer isso aqui, ele diga: não vai funcionar. Eu estava querendo falar, irmão, tem gente, irmão, que é só balde de água fria. Você está animado, irmão, eu vou pegar aquele gigante, eu vou derrubar o gigante e sai. Mas você é pequeno, ele é campeão, não, ele vai matar você, Davi. Mas é o seguinte, porque eu já derrubei o leão, matei o leão, eu matei o urso, eu vou fazer com o gigante. Mas você não pode, filho, você não consegue. Eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Ele me dará vitória. Aleluia. Quantas pessoas pessimistas decorrente de uma mente limitada. Será que você só enxerga problemas em momentos que existe solução? Ô, irmão, isso é ruim, irmão, andar com gente assim.
um dos maiores desafios é abrir uma comunidade, fazer essa comunidade crescer. Quem faz crescer é o Senhor. Que Deus abençoe teu projeto, que Deus abençoe a obra das suas mãos. Você tem competência, você pode ir longe. Não deixe o ambiente te colocar para baixo. Tem uma palavra de 2º livro de Reis. Qualquer dia dessa eu vou montar uma mensagem em cima dessa história. Nós vamos trazer muitas verdades para nós aqui. O profeta Eliseu falou assim: ó, amanhã, por esse tempo, na porta de Samaria, vai ter gente aqui trazendo as medidas de comida. Mas estava num período de fome, irmão, de seca. E aí teve o capitão do exército, falou assim: ainda que Deus abra as janelas dos céus, isso não pode acontecer. Mas o profeta falou assim: olha, você vai ver com os seus olhos, mas você não vai comer, miserável. Que gente pessimista, irmão. Só o sangue do cordeiro. Gente, olha, eu vou liberar a palavra. Levante sua mão, levante sua mão. Gente pessimista, Deus vai tirar do seu caminho. Eles vão ver você prosperar, mas a prosperidade não vai chegar neles. Vai chegar em você, mas não vai pegar gente pessimista. Não pega, a prosperidade não pega gente pessimista. No meio da porta, e o que tem na porta, Kevin? 4 leprosos. Quantos leprosos? 4 leprosos na porta. E eles disseram: irmão, eu quero colocar esse texto lá. Coloca para nós, filho, pelo amor de Deus. 2º livro de Reis, capítulo 7, 39. 7 versos 3, melhor dizendo. 7 versos 3. 2º livro de Reis, capítulo 7, versos 3. Revelação profunda. Aleluia. Segunda Reis, capítulo 7, versos 3. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns ao outro: para que estaremos nós aqui até que morremos? Olha para mim aqui, eu vou explicar para vocês. Leprosos não podem estar no meio da cidade. Leprosos vivem no leprosário. No momento da seca, irmão, não está chovendo, uma fome significativa. Como que eles se alimentam? E eles falam: ó, se a gente ficar aqui, o que vai acontecer com a gente? Nós vamos morrer. Verso de número 4. Entraremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e demos conosco no arraial dos Sírios, ou seja, no acampamento do inimigo. Se ele deixar a gente viver, a gente vive. Se ele nos matar, tão somente a gente já ia morrer. Ele está olhando para a situação e fala: a gente já está na... Irmão, posso descer o nível aqui? Posso? Já estamos lascados, eles falaram. Nós já estamos na pindaíba. Se ficar aqui, a gente vai morrer. Se a gente for lá ele nos matar, mas a gente já não ia morrer. Mas a gente já tem o não. Vamos atrás da onde? Nós vamos atrás da onde? Nós vamos atrás do sim. Aqueles camaradas tinham tudo, irmão, para reclamar da vida. Aqueles caras estavam no pior da situação. Quando eles chegaram no exército, lá no acampamento dos Sírios, os Sírios ouviram uns barulhos de espada, fugiram, deixaram roupa, deixaram cavalo, deixaram comida. Aqueles homens chegaram lá e falaram: meu Deus, vamos começar a comer. Aí comeram, encheram a barriga, esconderam. Foram na alta tenda, comeram de novo e esconderam. Falou: meu, tem muita coisa para nós. Vamos dividir com o povo de Israel. Oh, meu amado irmão, os camaradas tinham tudo para reclamar da vida. Você que tem tudo está reclamando da vida. Ele não tinha nada e não estava reclamando. Levante a sua mão. Esse espírito de pessimismo vai bater em retirada hoje, em nome de Jesus. Irmão, o pessimismo vive orientado pelo medo, pela desconfiança, enquanto a fé bíblica convida a confiar em Deus, mesmo em cenários difíceis. E eu encerro a minha participação aqui hoje falando sobre a quinta razão. Toca para mim aí, querido. A quinta razão porque é perigoso viver com uma mente limitada. Aleluia. Porque nos expõe a uma vida de humilhação. Aleluia. Diga comigo: porque nos expõe a uma vida de uma humilhação. Ei, você quer depender das pessoas? Você quer depender dos outros? Você quer viver só de cesta básica? Você quer ficar dependendo de cartão dos outros? Como você quer viver? Ah, você quer viver da ajuda dos seus pais, né? Seu pai que te ajuda quando aperta o calo, né? Mas tu não é homem não? Tu não é mulher? Assumiu a responsabilidade da casa? Tem que segurar a peteca.
Você quer viver na dependência dos outros? Vivendo de humilhação, porque quando o pai começa a ajudar dentro da casa do seu casamento, você dá liberdade para ele começar a opinar também dentro do seu casamento. Quem está recebendo a palavra, diga amém. Um homem, 38 anos enfermo, esperando o quê? O movimento das águas. Jesus ficou tão apavorado no sentido de, falou, meu, cara, com 38 anos esse cara, eu quero conhecer esse cara. Quando Jesus propôs mudança para ele, falou assim, irmão, olha para mim aqui, quem está na humilhação precisa do quê? Estou perguntando, quem está na humilhação precisa do quê? Mudança, né? Jesus falou, você quer ficação? Mas a pessoa que tem a mente limitada, não tem ninguém que me coloca no tanque. Mano, dá vontade de dar um tapa, não dá não, irmão? Sabe, alguns pais, dentre eles sou eu, às vezes a gente não tem muito paciência com os filhos, né? Porque eles querem, irmãos, eles acham que sabem de tudo. Eles vêm querer falar, a gente falou, não, nem começa, que a gente já sabe que você vai terminar, mas você não deixa eu falar, mas a gente já sabe que você vai falar. Deixa eu falar o quê? Eu já sei, não vai dar certo. Mas eles são teimosos. Não estou falando que tem momentos que eles não acertam, não estou falando sobre isso. Mas a gente tem um pouquinho mais de experiência, sim ou não? Coloque-se de pé nessa noite. Quanto tempo você permanece nessa humilhação? Há quanto tempo você depende de pessoas para levarem para o seu milagre? Quanto tempo mais você irá esperar para se posicionar e romper com esse ciclo? Qual o perigo de você viver com essa mente limitada? Ela te expõe a uma vida de humilhação. Mas teve uma mulher com fluxo de sangue, 12 anos, Lucilene, gastou todo o dinheiro que ela tinha, antes indo a pior. Uma mulher que perde sangue, perde vida, fica anêmica, fica fraca. Segundo a lei, ela não pode estar no meio da sociedade, porque ela é uma pessoa imunda, tudo que ela coloca a mão é imundo. Então essa mulher vive isolada. Ela tinha todos os motivos para viver uma vida de humilhação, mas ela dentro da sua casa, ela determinou, se tão somente eu tocar nas orlas da veste dele, eu vou receber a minha cura. Mas não basta só, aleluia, projetar algo. Ela tinha que romper uma multidão. Ela tinha que romper a dor que ela estava sentindo. Ela estava fraca, estava anêmica. E ela tinha que romper uma sociedade que excluía ela. Mas quando a pessoa quer vencer na vida, irmão, não tem sociedade, não tem dor física. Aleluia, se for preciso a gente trabalhar 24 horas, a gente vai trabalhar, o negócio vai acontecer, mas a gente não vai parar. Eu não vou viver uma vida de humilhação, porque o Senhor tem o melhor para a minha vida. E eu quero te convidar nesse momento, meu amado irmão. Eu quero orar por pessoas aqui nessa noite que quer vir aqui na frente e falar, Senhor, se tem alguma coisa que está bloqueando a minha vida nesse ano de 2026, eu quero que através dessa oração do pastor, em o nome de Jesus, vai bater em retirada, e o Senhor vai abrir a minha mente. Eu não estou falando que você está em pecado, não estou falando que você está, não, eu quero orar para que se tem alguma coisa que bloqueie você a caminhar, a progredir, eu quero orar pela sua vida. Vem aqui para frente, e a gente está encerrando o grupo de louvor, vem para cá. Para a gente terminar, eu vou dar o tempo final para a gente dobrar os nossos joelhos, falar com Deus, entrar o ano em oração, agradecendo a Deus por tudo. Aleluia. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Eu vou orar pela tua vida hoje, irmão. Vai ter transformação de mente aqui hoje. O Senhor vai transformar a mente aqui hoje. Quem crê nessa palavra? Que tem mentes que vão ser transformadas aqui. Uma mente limitada, irmão, impede você de crescer. Vou fazer isso, não dá. Vem aquelas vozes, não vai dar certo, você não vai conseguir, você vai viver assim, nasceu para ser infeliz. Quando eu casei com a Sueli, vendendo produto de limpeza, falou para ela, como que ele vai conseguir te sustentar vendendo Cândida? Eu não dou 3 meses para ele se separar. Como vendedor de Cândida. Aí uma freguesa olhou para mim e falou assim, como que um vendedor de Cândida vai para Israel? Eu falei, não sei. Olha quem faz, é papai. Papai que faz essas coisas. Ô irmão, no nome de Jesus, eu
quero orar pela tua vida hoje. Curve a tua cabeça. Enquanto o grupo de louvor vai preparando um louvor, nós vamos entrar um ano adorando. Você vai dobrar o seu joelho no seu lugar para falar com Deus, agradecer pelo ano de 2026 que está chegando. Eu só tenho que agradecer por esse ano 2025. Foi um ano top na minha vida. E ano 2026 vai ser top. Eu não estou nem esperando o anjo, eu já estou indo atrás do anjo. Cadê o anjo? Deixa que eu vou aí, anjo. Vamos com pressa, aleluia. Deus, eu quero orar por as pessoas que aqui estão. O Senhor colocou uma palavra no meu coração, Senhor, sobre os perigos de viver, Senhor, uma mente limitada. Os perigos de uma mente limitada, Senhor. Ela impede, Senhor, de a gente receber a totalidade das tuas bênçãos. Senhor, ela impede de avançarmos para uma nova fase. Senhor, ela impede-nos, ó Deus eternos, de crescermos, Senhor, de evoluirmos. Ela expõe a gente a uma vida de vergonha, uma vida de sofrimento, Senhor Deus Todo-Poderoso. Senhor, ela faz a gente se tornar uma pessoa pessimista, ó Pai. Mas eu venho liberar uma palavra aqui hoje. Eu já liberei uma palavra. Se tem alguma coisa que está impedindo, Senhor, se é algum trauma de infância, se foi uma palavra, uma crítica, um trauma, eu não sei, Senhor, o que impede, mas derrama o teu bálsamo aqui hoje, Senhor. Abre essa capacidade de pensar, que essa pessoa consiga enxergar aquilo que ninguém está vendo, Senhor, porque o visionário vê aquilo que ninguém está vendo, Senhor. Enquanto alguns estão chorando, outros estão vendendo lenço, Senhor. Enquanto alguns estão chorando, outros estão vendendo lenço, Senhor. Dá essa visão de águia, Senhor. Dessa visão de águia para esse homem, para essa mulher, independente do cenário que ele esteja. Pode ser um cenário caótico, ó Deus, pode ser um cenário como o vale de ossos secos, mas se ele liberar uma palavra, vai ter vida. O Espírito vai soprar, vai levantar, Senhor. Eu abençoo as famílias, eu abençoo os lares que aqui estão, eu abençoo todos que estão presentes sobre esta casa, sobre esta igreja. Algo que limita, Senhor, não sei, Senhor, mas o Senhor sabe. Eu, como pastor desta comunidade, sobre aqueles que vieram aqui hoje, aqueles que me acompanham nas redes sociais, recebe de Deus hoje libertação, transformação. E quem pode fazer isso é o Espírito Santo do Senhor. Você vai começar a revelar glória. Essa transformação vai ser glória. As pessoas vão ver essa transformação sobre a tua vida. Em nome de Jesus, escassez bata em retirada, vida de humilhação bata em retirada. Eu abençoo sua casa, sua família. Em 2026 vai ser um ano poderoso para a tua vida.